irmãos, talvez a palavra que eu tenha para você nessa noite não seja uma resposta daquilo que você tem buscado. Talvez eu venha falar de uma forma direta, te dando uma orientação sobre aquilo que Deus quer falar com você, mas é uma palavra que vai te trazer um conhecimento da nossa história como igreja, da nossa história, como congregações que nós estamos vivendo dia após dia em todos os cultos. Talvez você tenha um olhar mais acirrado para aquilo que nós temos quando nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor. Amém? Eu quero falar nessa noite algo que é muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo. Este mês de outubro, eu sempre tenho falado que à medida em que nós estamos na igreja, vai surgindo algumas pautas e alguns assuntos que precisam ser falados na igreja, que precisam ser trazidos a conhecimento de vocês, para que vocês não sejam ignorantes quanto às nossas origens, às nossas raízes como cristãos. Dito isso, eu digo a vocês que esse mês, muitos de vocês já sabem que é o mês da Reforma Protestante. Na próxima segunda, dia 31, é a comemoração, a celebração da Reforma Protestante que nós tivemos, sobre aquilo que Deus tem para a igreja dele. Quantos aqui sabem que é Reforma Protestante? Todos sabem? Não tenha vergonha, quem não sabe, diga amém. Tem uns irmãos que não sabem que é a Reforma Protestante. Por isso que se faz necessário muitas vezes nós falarmos sobre isso. Simplificando para você, nada mais é, a Reforma Protestante, ela é a ruptura de um sistema religioso político no século XVI, pelo qual saiu um grupo desse sistema que entendeu a palavra de Deus e começou desde então a viver a graça de Cristo por intermédio da fé. A frase mais conhecida e mais famosa dentro desse contexto de Reforma Protestante é uma frase, até não é uma frase, inclusive é um versículo bíblico. Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele replica aquilo que Abacuque falou em Abacuque 2,4, dizendo que o justo viverá pela fé. Quando eles entenderam isso, eles estavam presos dentro de um sistema político e religioso. Eles entenderam que não precisava de boas ações para ser salvo, não precisava pagar penitências ou comprar perdão para ser salvo, não. Quando eles entenderam que o justo viverá pela fé, eles entenderam que não havia necessidade de ele estar sob o jugo de um sistema político, de um sistema religioso. E houve então neste momento uma ruptura deste grupo, tornando-se assim o grupo protestante. E é aí então que é o nome da Reforma Protestante. Ou seja, um grupo que se desligou de uma igreja que estava atuante, porque entendeu que nós vivemos pela graça de Cristo. Mas talvez você fale, legal, né? De repente teve uma reunião, saiu um grupo da igreja, entenderam a palavra e abriram, a igreja de Cristo que vive pela fé. Legal. Mas isso, irmãos, não é tão simples assim. A reforma não foi tão fácil assim. Ela perdurou algum tempo, demorou algum tempo para isso acontecer. E a gente sabe, vamos trazermos um pouco para o contexto, para que a gente possa entender a palavra reforma. A gente sabe que tudo que a gente vai reformar, a gente sabe que a reforma dá trabalho, em qualquer área da sua vida. O reformar dá mais trabalho do que você construir algo. Construir uma casa não dá tanto trabalho quanto você reformar uma casa, não é verdade? E às vezes eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, vocês têm algo na casa de vocês que precisam de reforma. Seja um sistema elétrico, seja um trinco na porta, seja uma goteira. Enfim, todos nós temos algumas coisas na casa. E a gente olha aquilo ali, a gente sabe que dá muito trabalho mexer, estruturar. Aí você vai, reforma, você arruma, você faz, de repente dá problema de novo. Senhor amado, quem está mexendo com reforma sabe. E quando nós olhamos para a palavra reforma, existem outras palavras que dão-nos entender que nos traz um trabalho dobrado. Por exemplo, reforma, reconstrução. Quando a gente olha para esse contexto, é refazer, reconstruir. Então observe tudo que tem o re na frente, quer dizer trabalho em dobro, restabelecer, reestruturar. Mas nós temos um Deus que tem ânimo para reformar. Nós temos um Deus que Ele é um Deus animado para restituir, restabelecer você de novo no lugar onde você estava e você saiu. O nosso Deus é um Deus tão animado porque Ele quer, que nós sejamos e tenhamos um relacionamento com Ele através de um restabelecimento de comunhão. E a ideia dele é nos tornar semelhante a Ele. E eu ministrei sobre isso no domingo passado,
sobre a questão de Deus nos tornar semelhante a Ele, porque Deus nos criou a sua imagem, e a ideia de Deus era nos criar a imagem ajuda aí, eu vou falar com vocês para vocês não ficar, meio sonolentos aí. E se Deus é um Deus reformador, é um Deus que restitui, que reconstrói, que restabelece, é um Deus que trouxe a reforma, e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele, é óbvio que Deus quer também que nós sejamos reformadores. Amém? Você concorda com isso? É óbvio que Deus quer que nós, sejamos pessoas que através da nossa vida vai estabelecer outras pessoas também no seu reino. E é por isso que eu quero entrar dentro desse contexto. Quando eu falo da questão do relacionamento com Deus, eu vou aguçar sua memória aqui do que aquilo que foi falado no domingo passado. Deus criou todas as coisas, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois Ele criou o homem, a sua imagem, e Ele começou então a desenvolver com o homem um relacionamento, construindo com o homem um relacionamento, para que através desse relacionamento o homem tornasse, vocês aprenderam no domingo passado? Semelhante a Ele. E Deus então Ele começa nesse sistema para, construindo esse relacionamento para tornar-nos semelhantes. Só que o homem, ele nega esse relacionamento. Adão, ele nega esta construção de semelhança, e a semelhança ela foi parado. E o mundo entrou em pecado, o mundo se aprofunda em pecado, e a construção daquilo que Deus estava propondo para a humanidade foi parado. Deus teve que parar. E passa-se o tempo, o pecado entra, aí Deus levanta Enoque, Deus levanta Noé, e a mensagem do profeta Noé era: arrependam-se. Noé começou a falar: vai vir um jugo sobre a terra, arrependam-se. Através de Noé, Deus viu a oportunidade de reconstruir novamente o relacionamento com a humanidade. E você conhece a história, ninguém deu ouvido àquilo que Noé estava pregando, aquilo que Noé estava falando, somente a sua família. Acontece o dilúvio, depois o povo sai, e as gerações posteriores também caíram no erro do pecado, desmerecendo a oportunidade que Deus tinha dado a eles de salvação. Começaram a desmerecer, negando a reconstrução do relacionamento com Deus, porque o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. E passa-se o tempo, Deus olha para o coração de um homem chamado Abraão, e ele vê a oportunidade de restabelecer, reconstruir novamente esse relacionamento, trazer uma reforma nessa relação. Faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai de multidão, a sua geração vai impactar o mundo, a sua geração, os seus filhos, a geração que eu farei a partir de você vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão crê na promessa, e a vida que segue. De repente vem Isaac, e aí Deus chega para Isaac e fala: Isaac, eu fiz uma promessa ao seu pai, e eu vou cumprir. Apenas permanece posicionamento. Passou-se um tempo, Isaac também morre, e vem Jacó. Jacó então começa a concretização da promessa de Deus, e Deus na expectativa: agora eu vou reconstruir esse relacionamento com o homem. E aí vem José, não vou entrar em detalhes, mas ele vai parar no Egito, e ele tem a oportunidade de fazer no Egito uma grande reforma administrativa naquele país. Com essa oportunidade ele traz toda a sua família, porque nesse tempo a humanidade estava passando fome, e o Egito tinha mantimento para manter a família do seu pai, assim como os seus servos e criados, e eles são trazidos para o Egito. E ali no Egito eles começam então a crescer, a formar uma multidão. Só que à medida que eles cresceram, à medida que eles se tornaram um grande povo, o que aconteceram? Eles deram bobeira. O povo deu bobeira, e eles perderam a conexão com a reforma que Deus estava propondo com a vida deles, para que todos pudessem ser conectados a Deus. E eles acabam se tornando escravos. Quando eles estão escravos, eles lembram da promessa de Deus feita àquele povo, e eles começam a clamar a Deus. O clamor deles chegou até Deus, e Deus levanta Moisés. E aí Deus vem em Moisés novamente, a oportunidade de construir um relacionamento com o povo. Por quê? Porque por intermédio de Moisés, Deus dá a lei, e Deus estabelece o sacerdócio. E o sacerdócio era uma grande oportunidade para que as pessoas pudessem se relacionar com Deus. Só que aquele povo teve dificuldade
de manter o relacionamento com Deus através de guardar os mandamentos. E o que acontece a seguir? Eles saem no deserto, passa-se o tempo, o povo não consegue, Moisés morre, e Deus cumpre a promessa que tinha feito àquele povo em Josué. Quando Josué chega em Canaã, eles tomam posse da terra. Deus fala: poxa, agora eles têm uma terra para formar uma nação. Agora eles têm um lugar para se estabelecer como uma nação, e essa nação será exemplo. Esta nação vai ser uma nação, exemplar para as outras nações, aonde as outras nações olharão para Israel e vão dizer: esta nação serve o Deus vivo, essa nação se relaciona com o Deus vivo, e por intermédio dela nós também vamos termos um relacionamento com Deus. Mas o que acontece, você sabe que não foi bem assim. Josué morre, o povo padece, as outras tribos, as outras nações começam a oprimir Israel. Israel se volta a Deus, começa a orar, e Deus começa a levantar juízes. Esses juízes que orientavam o povo, que dava ao povo, as diretrizes que Deus tinha dado a eles. E enquanto esses juízes viviam, o povo estava bem. Só que esses juízes morriam. E quando esses juízes morriam, o povo ficava desorientado e voltava a cair no pecado, perdia o relacionamento. Eram conquistados por outros povos. O povo clamava a Deus e Deus levantava outro juiz. E assim foi por pelo menos uns 200 anos. E a nação que deveria ser exemplo para as outras nações, a nação que deveria influenciar as outras nações, começaram a olhar para as outras nações e buscar em outras nações métodos, formas, para que eles pudessem viver também como nação. E eles se voltam a Deus, começam a orar a Deus e pedem para que Deus dê a eles um rei, porque as outras nações tinham reis e eles não tinham um rei. Deus, sendo um Deus muito amoroso, um Deus que ama as pessoas, que ama os seus filhos, Deus então cede o desejo da nação de Israel e levanta Saul como rei. Quem sabe Deus, agora eu vou conseguir reconstruir esse relacionamento, essa construção que eu comecei em Adão, e eu vou colocar no coração deles a semelhança que eu tanto busco a eles. Você sabe que o reinado de Saul não foi aquelas coisas. O tempo de Saul passa, Deus levanta Davi. É interessante que nesse tempo que Saul começa a reinar juntamente com Davi, essa é a história para você aprender. Vocês gostam de história, né? Deus começa a levantar também profetas. Quando Davi assume o trono, Deus vê em Davi: esse é o cara que vai restabelecer o relacionamento entre os céus e a terra. Porque o primeiro cuidado de Davi foi trazer a arca da aliança, trazer a presença de Deus para o reinado. Deus falou: uau, é agora que vai acontecer. E o reinado de Davi foi um reinado tranquilo. Só que Davi também morre. A nação se dispersa. Deus levanta profetas, para que por intermédio de profetas ele pudesse reconstruir ou reestabelecer novamente o relacionamento para com a humanidade, para com os homens. E Deus, através dos profetas, Deus exortava, Deus orientava, Deus abençoava, Deus dava um direcionamento para que eles pudessem de novo se voltar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Irmãos, e isso durou muito tempo, mas não foi a solução para aquilo que Deus queria. E nesse tempo, o plano da redenção de Deus se aproximava, porque Deus viu que através dos homens não ia rolar. Vocês lembram o versículo que foi lido aqui nessa noite, que foi colocado no telão? A Jana falou, você sabe por que você colocou, né? Mas grita aí, para a igreja saber que você estava prestando atenção no culto. João 6, 38. Errou por 6. João 6, 38. Jesus fala o porquê que ele veio. Jesus veio cumprir a vontade de Deus, cumprir a vontade do Pai, e ele começa a anunciar o reino, a falar do plano, e ele traz uma reforma no relacionamento do homem com Deus, e ele apresenta um Pai amoroso, porque através do homem, essa reconstrução, essa aliança não ia acontecer. Então Jesus precisou vir para isso acontecer, estabelecer esse relacionamento novamente. Jesus implanta o ministério, começa a pregar, a anunciar, levanta discípulos, os discípulos começam a seguir, e de repente tem aquela passagem mais conhecida e mais famosa, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro fala: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E a segunda parte de Jesus fala: olha Pedro, não foi a carne que revelou, mas foi meu Pai, foi o Espírito que está no céu que revelou quem eu sou. Pedro, dito isso, Pedro, eu digo a você: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha
e as portas do inferno não prevalecerão. Olha o que Jesus estava estabelecendo naquele momento: tu és Pedro. No original é Petrus, e o significado de Petrus é pedra pequena, pedra esmiuçada, pedregulho, algo pequeno, pedrisco. Jesus fala: tu és Pedro, tu és pedra pequena. Mas sobre esta pedra, no sentido original é Petra, que tem um outro significado que não é o mesmo de Petrus. E Petra quer dizer rocha grande, rocha firme, rocha inabalável. Em outras palavras, Jesus estava falando: ó, tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu, que sou Cristo, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta foi a promessa de Jesus, que Jesus fez ali a Pedro naquele momento. E quando nós olhamos para o livro de Atos, Lucas, ele conta a história desta igreja e como ela se desenvolveu a partir de Cristo. Então a história da igreja, ela começa ali em Lucas. Ali então começa a ser reconstruído, reformado novamente o relacionamento do homem agora com Deus através da igreja. Em Atos 2 acontece a descida do Pentecoste, e naquela noite 3.000 almas aceitam Jesus e o reconhecem. 3.000 almas se rende a Cristo naquela noite, aceita e inicia a partir daquela noite, daquele dia, um novo capítulo na história, e começa a ser reconstruído, reformado esse relacionamento com Deus. A igreja ela começa a avançar no decorrer de Atos. A expansão da igreja começa em Jerusalém, vai para Samaria, tudo aquilo que Jesus falou, foi para Galácia, foi para Damasco em Atos 9, e a igreja começa a se expandir. E se nós olharmos para o Atos 28, ela chega em Roma através de Paulo. Ela foi longe, não foi da maneira que Paulo queria, porque Paulo foi para lá preso, mas Paulo carregava a palavra. Paulo carregava o evangelho, e aonde ele chegava, é aquilo que a Jana falou de Timóteo: olha, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, faça-se fazer conhecido o nome de Jesus. Aleluia. Paulo ele começa a pregar e expande o evangelho para Roma. E não tem uma coisa pior na vida do que quando você começa uma história e você não vê como essa história termina. Porque quando você lê os versículos finais, e eu depois peço para que você leia os versículos finais do capítulo 28, gente, o escritor deixa a gente no vácuo. Ele está começando a contar uma outra história, daqui a pouco ponto final e fim, cadê a história? Paulo está em Roma, o que aconteceu? Né? Quando você começa a ler uma história, uma reportagem, você tem que parar no meio, você não sabe a conclusão, o desfecho daquela história. E é esta sensação que nós temos quando nós lemos o final do livro de Atos. Um final sem desfecho. Mas na verdade, o capítulo 29 começou a ser escrito pela igreja. É o capítulo mais longo de Atos, que é aquilo que nós estamos vivendo desde o dia em que foi implantada a igreja, desde o dia em que o evangelho chegou em Roma. E a partir daquele momento então começou-se a expansão do reino através daquilo que Paulo estava pregando, através daquilo que Paulo estava falando, vivendo cada dia mais o propósito de Deus. Até aí eu trouxe a história até o livro de Atos, mas vamos entendermos o contexto agora, trazendo dos dias de Jesus até os dias de hoje a história da nossa igreja que eu digo não é Sagradas Missões, é a igreja de Cristo. No ano em que Jesus começa o ministério dele, quem governava Roma era o imperador Tibério César. Ele começa a governar, e aí passa-se os anos, acontece tudo o que aconteceu, surgem outros imperadores, e no ano de 54 surge o imperador Nero, o mais famoso de todos. Por quê? Porque ele era um imperador cruel e terrível. Era um imperador que muitos, existe uma linha teológica hoje, que muitos o consideraram um anticristo. Ele era tão cruel, ele foi tão cruel, que chegou no momento que ele colocou fogo em Roma, para culpar os crentes. Queimou muitos cristãos nesse tempo, porque usou a desculpa que o culpado de incendiar Roma eram os cristãos. E muitos cristãos morreram queimados vivos, muitos foram mortos. Houve uma dispersão da nação de Israel, porque a perseguição foi grande, a perseguição foi tamanha, que muitos morreram. Passou-se uns 20 anos, e aí em 80 vem o outro imperador, Vespasiano. E ele inicia a construção do Coliseu. Quem inaugura o Coliseu é Tito, um outro imperador 10 anos depois.
E a história conta que Tito, quando inaugura, dá uma festa de 100 anos, 100 dias. E nesses 100 dias, adivinham qual foi o espetáculo que foi representado? Os cristãos eram trazidos para a arena para morrer, como festa. Eram colocados peles de animais, eram pisoteados. Mais de 9.000 animais foram mortos durante essas festas. Muitos, inúmeros cristãos eram colocados para servir de entretenimento, sendo mortos, sendo estraçalhados. Foi assim que começou a formar a igreja de Cristo. E vieram muitos outros imperadores depois disso, todos truculentos, todos que perseguiam o evangelho, por um período de quase 200 anos, até que em 311, vai ao poder um imperador chamado Constantino. Constantino chega ao poder, e após alguns dias de estar no poder, ele conta que teve uma experiência com Deus e se rende ao cristianismo. Há discrepâncias nessa história sobre o real propósito de Constantino se dobrar ao cristianismo, e ele aceita o cristianismo. Não só aceita o cristianismo, mas torna o cristianismo uma religião oficial de Roma. Aparentemente, agora ficou em paz, Cleber. Isso foi bom. Foi bom porque aqueles que morriam em arenas, aqueles que morriam perseguidos, aqueles que morriam em martírios, não foram mais perseguidos, não foram mais mortos. As pessoas que tinham as suas propriedades, as suas casas, roubadas, por assim dizer, pelo Estado, nesse tempo foram devolvidas. Parece que houve um equilíbrio. Os cristãos já podiam, sair publicamente e confessar a fé publicamente em Cristo, que já não tinha mais o perigo de morrer. Então aparentemente isso foi bom, porque agora havia um potencial em que a igreja pudesse crescer. Mas isso também foi ruim. Foi ruim porque houve um sincretismo religioso naquele tempo, que muitas pessoas que não eram cristãos tornaram-se cristão por conveniência, porque era moda, porque todo mundo estava se tornando crente. A pessoa também se tornou crente por conveniência. Não, é a religião do imperador. Então se deu o sincretismo religioso, pessoas que se chegavam na igreja com as suas bagagens, com os seus dogmas. E nesse tempo a igreja ela começa a se corromper nesse período. No ano 607, o imperador Focas, 607, 300 anos depois que Constantino torna a igreja a religião oficial de Roma, passa-se uns 300 anos, o imperador Focas vai e nomeia Bonifácio III como o primeiro bispo universal da igreja católica. E aí então começa o papado, o primeiro papa. Irmãos, talvez você já tenha escutado a história dizendo que Pedro tenha sido o primeiro papa. Pedro não foi. Existem documentos criados por pessoas que faziam parte do sistema religioso da igreja da época. Se você jogar no Google as falsas decretais de Isidoro, Isidoro foi um cara que escreveu um documento dando legitimidade ao papado de Pedro e todos os seus sucessores, coisa que foi desmascarado por muitos escritores da época, porque o papado se iniciou em 607 com Bonifácio III. Então a igreja ela começou a se fortalecer. A igreja ela estava bem, aparentemente, no período da renascença, por assim dizer. Só que, à medida que ela estava bem, ela estava se tornando um sistema político, porque a igreja estava se fortalecendo. E ao mesmo tempo que se tornava um sistema político, ela começou-se a corromper. E houve muita corrupção nesse tempo da igreja. Ela estava fortalecida economicamente, ela estava fortalecida, ela dominava a área da política, da cultura, das artes, da ciência, e dominava a arte da religião. Pensa numa igreja forte. Aí, os reis, os imperadores não tinham mais poder absoluto, não, passava pela igreja. Então as pessoas almejavam em fazer parte do clero, porque eles tinham poderes aquisitivos, tinham poder de mandar e desmandar sobre algumas coisas que eram feitas naquele tempo. E enquanto isso acontecia, a igreja só se corrompendo, moralmente falando. Só que Deus, vendo tudo isso do céu,
ele estava a preparar o caminho para a reforma que eu citei no início, no século XVI. E quando isso aconteceu, Deus levanta ali por volta do ano 1350 ou 1360, depois desse tempo, um homem chamado John Wycliffe. Este homem é um pré-reformador. Ele começa a ler as escrituras e ter um entendimento que aquilo que a igreja estava pregando não condizia com a verdade da palavra. E ele entendeu que havia necessidade de debater sobre o assunto e trazer para aquele povo clareza sobre o Cristo que era servido, sobre o Jesus que foi morto, sobre o Jesus que proporcionou a graça, a vida em Cristo por intermédio da fé. E ele então, ele entende que a primeira coisa que ele precisaria fazer para estabelecer uma reforma era entregar a Bíblia para o povo. O povo precisava ler a Bíblia. E ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para dar oportunidade. Irmãos, eu acho que ele foi perseguido. Ao mesmo tempo que ele trabalhava na tradução, ele pregava o evangelho, pregava a verdade. Roma começou a persegui-lo, né? Os clérigos começaram a persegui-lo, até que mataram o homem. E ele não conseguiu concluir a tradução da Bíblia. Os seus discípulos começaram então a retomar a tradução, porque viram nele a verdade que ele pregava. Falava, não, se ele estava falando porque as pessoas precisam conhecer a palavra. Irmão, você tem a palavra hoje. Nós temos no celular, temos Bíblia. Agora, né, ninguém traz a Bíblia na igreja, que eu vi aqui no início. Mas pense o valor que isso tinha naquele tempo. Os discípulos de John Wycliffe começaram a propagar o evangelho, terminaram a tradução da Bíblia, começaram a ser perseguidos, foram perseguidos até o ponto de morrer pelo evangelho, de morrer por aquilo, pela igreja. Um dos seus discípulos, chamado John Hus, este é conhecido, que foi condenado a ser queimado vivo em praça pública. E no mesmo tempo que ele estava sendo queimado, ele orava para as pessoas que estavam ali, dizendo, Deus, perdoa eles. E uma das suas últimas palavras, ele disse bem assim, hoje vocês estão matando, hoje vocês estão assando um ganso, porque Hus na língua dele quer dizer ganso. Hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, cantará um cisne, que vocês não poderão matar. Daqui a 100 anos nascerá um cisne, que vocês não vão conseguir colocar as mãos nele, vocês não serão capazes de matar. John Hus foi morto em 1415, em 1517. Olha ele lá. Martinho Lutero estava lá nas portas de Wittenberg colando as 95 teses. 102 anos depois da profecia de John Hus, estava Martinho Lutero se levantando naquele dia. Irmãos, nesse tempo, nesse dia, muita coisa estava acontecendo. Nesse dia o Papa Leão X tinha enviado até a Alemanha um homem chamado Johann Tetzel. Este homem foi a mando do Papa até Wittenberg vender indulgência, vender perdão. Quando o Martinho soube que isso aconteceria, ele foi justamente nesse dia e contestou tudo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, que a igreja daquele tempo estava fazendo, vendendo indulgências, vendendo terreno no céu, vendendo perdão. Quem tinha dinheiro era perdoado, quem não tinha, vendia a tirada de pessoas do purgatório. Martinho, ele vai e contesta tudo isso e cola lá as suas indulgências. Mas o que Martinho queria? Martinho, ele não queria romper com a igreja, ele não queria brigar com a igreja, ele queria debater sobre as práticas que a igreja estava tendo, as práticas que eram heresias, que não condiziam com aquilo que Jesus, que a Bíblia diz. E ele queria então trazer esse debate. Então, qual que foi a primeira coisa que Lutero fez? Ele começou, assim como John Wycliffe, defender a leitura da Bíblia pelo povo. Ele queria que o povo pudesse ler a Bíblia, para que o povo pudesse tirar as próprias conclusões daquilo que estava escrito na Bíblia. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, Deus dá revelação, mas muito daquilo que nós lemos é interpretação de texto mesmo. Quando nós lemos a Bíblia, interpretamos um texto, né,
vem o Espírito Santo e nos dá uma revelação daquilo que nós entendemos da leitura. Martinho, ele queria que as pessoas tivessem essa experiência, que as pessoas pudessem compreender por ela mesma aquilo que Deus falava por intermédio da palavra. Ele começou a defender que as missas fossem ministradas na própria língua do povo, para que o povo pudesse entender aquilo que estava sendo falado, porque as missas eram ministradas em latim. E Roma quis calar ele, falou: não vai ser assim. O desejo de Martinho era sempre que o povo tivesse acesso à leitura. E ele vai firme e contesta tudo isso com as suas 95 teses. 4 anos depois, em 1521, ele é convocado num concílio chamado de Dieta de Worms, que o Papa convocou ele para que ele pudesse se retratar de tudo aquilo que ele tinha falado nas suas 95 teses. Martinho, quando ele chega diante daquele concílio, ele vê os livros dele em cima da mesa, vê as teses, e o Papa fala para ele: e aí, você nega tudo que você escreveu? Ele falou: me dá um tempo para que eu possa pensar, e amanhã nós conversamos. Martinho vai para o seu aposento, e aquela noite foi uma noite terrível para Martinho. Tamanha foi a opressão que ele passou naquela noite. Irmãos, havia uma guerra espiritual naquele dia, uma batalha espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. Havia uma opressão tão grande, a ponto de Martinho achar, e perceber que o diabo estava materializado ali no quarto dele. Tamanha era a batalha espiritual que ele estava sofrendo naquele dia, a ponto de catar o seu tinteiro e jogar na parede, e falar: Senhor, o que eu faço? Quem sabe ele entendeu as cartas de Paulo, que Paulo dizia: morrer para mim é Cristo. E ele passa uma noite em agonia. No outro dia, ele chega diante das pessoas, estavam lá os livros, estavam lá as teses dele, e o Papa lá, e todos aqueles clérigos perguntando para ele: e aí, você nega ou não? Martinho olha e fala bem assim: a menos que vocês me provem pela palavra que eu estou errado, eu não vou me retratar. E ele fala bem assim no final: e que Deus me ajude, porque ele sabia que ia dar ruim. Neste momento, a igreja comunga Martinho do sistema, expulsa Martinho do clero. E qualquer um que matasse Martinho Lutero a partir desse dia não ia ser condenado pelo crime da morte, porque ele foi considerado herético, pregava heresia. Então qualquer um que matasse um que pregasse heresias não era o culpado da morte. Martinho, ele sai desse concílio, dessa dieta de Worms, dessa reunião, e no caminho ele é sequestrado. Um sequestro que foi forjado. Muitos dos príncipes daquele tempo, muitos burgueses, muitas pessoas ricas, eles simpatizaram com os ensinamentos de Martinho Lutero. Martinho chegou a ter proteção militar. Nesse tempo eles forjaram um sequestro para sequestrarem ele, para poupar a vida dele daqueles que queriam matar ele. E ele fica escondido por 10 anos. E nos primeiros meses que ele estava escondido, o que ele fez? Agora é a hora. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E quando ele traduziu, começou a ser impressa, e ele começou a distribuir as Bíblias para o povo. Irmãos, ele fez um fervo. As pessoas começaram a entender que Martinho vivia. Foi assim que deu início à Reforma Protestante. Naquele momento em que ele estava ali diante das pessoas do clero para se retratar, naquele momento em que ele falou: Deus me ajude, foi ali que houve uma ruptura definitiva para a reforma do século XVI. A partir daquele momento, tudo começou a acontecer. Martinho, ele traduz, começa a pregar, a trazer, o conhecimento do povo. E nesse tempo a gente entendeu que o processo da reforma não foi somente uma ação. A reforma, ela foi um processo que durou anos, que nasceu nos sonhos dos pré-reformadores e ganhou forma no coração de Lutero. E ele teve a oportunidade de trazer isso para o povo, de ter a oportunidade de trazer isso para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos, eu e você pudéssemos termos a oportunidade de poder cantar louvores a Ele, de professar a nossa fé. Foi criado ali, naquele momento em que ele se opôs
a um sistema político que estava confrontando a igreja. Então, irmãos, eu estou contando tudo isso para dizer que a reforma chegou até mim, até você, com lágrimas. Pessoas morreram, sangues foram derramados para que hoje você pudesse ter a liberdade de cultuar e adorar a Deus de uma maneira pública. E muitos cristãos não têm dado valor àquilo que aconteceu há séculos passados, porque às vezes nós arremetemos lá nos tempos de Jesus, mas nós esquecemos que grandes homens, grandes reformadores morreram, deram a vida para que hoje nós pudéssemos nos reunir como igreja neste lugar. Por isso valorize, por isso que eu estou falando para você, para que você conheça e dê valor a este legado. Esta é a história que foi criada, essa história que foi contada a nós, dada a nós, para que nós possamos termos entendimento. Irmãos, hoje nós vivemos dias terríveis. Como igreja nós vivemos um momento de liberalismo sobre essa terra. E a única coisa que pode, nos tirar deste momento é um avivamento, que pode vir por intermédio de uma reforma. Hoje nós precisamos. E às vezes não é uma reforma no âmbito que Martinho fez, não. É uma reforma em áreas da nossa vida. É uma reforma em alguns âmbitos da nossa vida que nós precisamos atentarmos. Aquele sentimento que se faz necessário mexer, precisa ser mexido. Aquela questão que precisa ser tratada, vai ter que mexer naquela questão. Reformas diárias na nossa vida, para que nós possamos, através da nossa vida, influenciar outras pessoas. Irmãos, quando nós falamos em reforma, reforma é dar forma àquilo que já existe. E você já existe, muitas coisas já aconteceram na sua vida. Você precisa olhar um pouco para dentro de si e falar: Senhor, qual área que eu estou precisando reformar? Qual área que eu estou precisando reconstruir na minha vida? Porque nós buscamos um avivamento, nos dizem que nós vivemos. Só que o avivamento não vai vir sem que antes haja uma reforma. Porque os pré-reformadores começaram um processo de reforma. Martinho deu forma a essa reforma, e só depois que a reforma estava estabelecida, começou a vir os grandes avivalistas. John Wesley, Carlos Finney, Spurgeon, muitos outros homens que incendiaram os séculos passados. Houve a necessidade primeiro do que? De uma reforma. E às vezes nós buscamos um avivamento e não olhamos para nós, não olhamos para as áreas da nossa vida que precisam ser cuidadas, que precisam ser reformadas. Por isso nessa noite eu trago esta palavra para você. Eu trago para que você tenha entendimento. A reforma só acontece por intermédio daqueles que conhecem a palavra, ou daqueles que carregam a palavra. Não vai acontecer uma reforma se você não carregar a palavra dentro de você. A palavra, ela precisa cair nos ouvidos certos das pessoas que querem uma transformação, que estão cansadas, que não estão mais conformadas com esse mundo, conforme a palavra nos diz. Irmãos, eu vou citar um exemplo aqui de um texto bem conhecido, uma passagem bem conhecida e muito pregada, que é a passagem de Neemias, que fala de reconstrução. Neemias, nos tempos de Neemias, todo mundo sabia que Jerusalém estava destruída. Os povos de Jerusalém sabiam que Jerusalém estava destruído. Os outros povos sabiam que Jerusalém estava destruído. Pessoas de poderes aquisitivos sabiam que Jerusalém estava destruído. Mas ninguém fazia nada. Ninguém praticava uma ação. De repente a palavra, a informação cai nos ouvidos certos. Neemias, o copeiro do rei. Existia um outro copeiro, né? Vocês lembram? O copeiro que por intermédio de uma palavra ele levou José ao governo do Egito. Mas essa é uma outra história. Vamos falar desse copeiro Neemias. Porque a Bíblia frisa bem? Porque às vezes as pessoas se menosprezam. É só o fulano, o que ele pode fazer? É só o ciclano, como é que ele vai reformar a vida espiritual da família dele? Ou como é que ele vai restabelecer novamente, ou reformar a fé das pessoas que estão à volta? Como que ela vai reformar áreas da vida? É só o copeiro. Mas era o copeiro certo, que a palavra tinha caído aos ouvidos dele. Era Neemias, ele sabia sobre a ruína. Então, irmãos, quando nós olhamos, a gente vê que Neemias, ele colocou-se no lugar das pessoas que estavam sofrendo. Porque esse foi o primeiro, talvez seja essa a essência principal de um reformador. Porque ele tinha tudo ali, embora ele servia o rei,
Ele estava abastado de alimento, de moradia, de casa, ele tinha tudo, mas as pessoas lá fora estavam em ruínas. E o primeiro sentimento dele foi se colocar no lugar das pessoas. As pessoas estavam passando fome, Jerusalém estava sem os muros, os outros povos vinham para Jerusalém e saqueavam. Ele começou então a se colocar no lugar das pessoas, para que ele pudesse então implantar aquilo que Deus, tinha colocado no coração dele, que era o quê? Reformar o muro. E é interessante que você conhece que ele teve estratégia para fazer isso. Ele não saiu simplesmente e falou, não, eu vou reformar e vai acontecer. Não, ele planejou tudo. Ele orou a Deus e falou, Senhor, como que eu posso fazer? O Espírito Santo foi dando a ele orientação, o Espírito Santo foi trazendo a ele entendimento, e ele começou então a colocar no papel tudo aquilo que ele... Estratégia. Nós precisamos dentro da igreja de reformadores estrategistas, que tenham estratégia. Você quer reformar a área das suas vidas? Tenha estratégia. Elabore um percurso, um trajeto, para que você possa mudar algo que tenha abalado a sua estrutura espiritualmente, emocionalmente. Você precisa começar e ter essa estratégia, a estratégia que Neemias teve antes de começar o processo. E aí, se eu perguntar para você, como está o teu preparo hoje para ser um reformador lá na sua empresa, lá no seu trabalho, para pregar a palavra? Irmão, a gente quer ser um grande influenciador da palavra do Evangelho. Muitos cristãos querem, porque eu quero pregar, porque eu quero fazer a diferença, eu quero cumprir o papel do ID e tal, mas não sabe nem o que é trindade, não sabe nem o que é justificação pela fé, o básico. Como está o nosso preparo hoje, como igreja, para impactar esse mundo lá fora? Como está o seu conhecimento dentro da palavra, para você poder falar com toda a peculiaridade daquilo que Deus tem para proporcionar àqueles que ainda não conhecem o Evangelho? Ixi, aí é difícil, né? Só com o Eliseu no domingo aqui a gente entende. Durante muito tempo, nos anos, décadas atrás, indiretamente a gente trouxe essa falta de preparo para nossas igrejas. E aí a reforma foi parada, porque às vezes a gente não tem argumento para refutar um assunto que muitas vezes nos confronta. Nós cristãos às vezes não temos argumentos para refutar as pessoas que muitas vezes apontam o dedo na nossa cara e nos acusam de algo que muitas vezes nós não entendemos. E aí a gente fala sempre, não, o Senhor te repreenda. É a única coisa. Eu não tenho conhecimento. Não, o sangue de Jesus tem poder. É do diabo. Não tem argumento para poder contestar aquilo que muitas vezes é falado. E às vezes a gente atribui isso, nós damos essa desculpa que na hora o Espírito Santo ajuda. Nós estamos muito despreparados. Irmãos, Martinho Lutero, o cara da reforma, sabe quais são as graduações dele? Ele era formado em gramática, era formado em retórica, ele era metafísica, ele era doutor em filosofia, e ele começou a fazer advocacia. Só que no meio do curso ele parou, porque algo queimou dentro do coração dele, o monastério, e ele foi para aprender das coisas do reino. O cara tinha preparo. E como nós vamos impactarmos esse mundo sem que nós estejamos preparados? A igreja precisa, irmãos, de reformadores em todas as áreas da vida, todas as áreas da sociedade. Nós como igrejas precisamos de reformadores nas áreas sociais, nas áreas culturais. Você precisa entender da cultura para pregar o Evangelho. Você precisa entender o real, o que se passa na sociedade nesse tempo. Você precisa saber ou entender da sua profissão, conhecimento profissional. Porque como que você vai pregar e cumprir o ID de Deus se a gente não sabe nem falar direito? Nem conjugar verbo a gente consegue direito às vezes, mas não precisa de tudo isso. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos a linguagem daqueles que estão nos ouvindo. E eu estou falando, tentando simplificar no máximo para que você me entenda. Mas quando Deus, e Deus quer nos levar a lugares altos, quer nos levar diante de pessoas cultas, como que nós vamos pregarmos o Evangelho? Diante de pessoas cultas. Para isso que nós precisamos termos preparo. Nós vemos isso na vida de Paulo.
Ele tinha facilidade de ter essa desenvoltura para falar com pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas também ele tinha vocabulário, ele tinha uma grande expansão dentro do vocabulário dele para conversar com doutores, com mestres, para poder expor o evangelho dentro de argumentos que as pessoas fossem entender. E nós precisamos termos esse preparo, porque o brasileiro tem mania de saber de tudo, né? Conhece de tudo um pouco, mas não conhece de nada. Às vezes a gente fica prestando atenção, ou até mesmo a gente quer uma reforma econômica no país, e a gente discute sobre reforma econômica. Uma reforma agrária, nem sei o que é isso. Aí ó, a ignorância aí. A gente espera muitas vezes, né, essa reforma agrária, essa reforma econômica, por assim dizer, e a gente entende de tudo, a gente quer entender de tudo nessa vida. Sabe a única coisa que a gente não entende, que a gente peca? É de sacerdócio. Você quer entender de tudo, menos de sacerdócio. A palavra nos diz que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por isso que a igreja hoje, eu e você, precisamos cumprirmos o nosso papel sacerdotal neste Brasil, nesse país, nessa cidade. Por isso que eu e você precisamos orarmos por Capão Bonito. Eu tenho reunido as terças aqui, tenho orado por Capão, tenho orado pelos nossos governantes, tenho orado pelos empresários que aqui estão, para que eles prosperem mais, para que eles se posicionem e venham manter obras, manter igrejas, manter pessoas que tenham um bom coração em ajudar outras pessoas. Nós precisamos assumirmos esse papel e orarmos e buscarmos a Deus, intercedermos por essas pessoas, porque a reforma do Brasil, irmãos, a reforma de Capão, do Brasil, de São Paulo, precisa passar pela igreja. Só que como que nós vamos, com uma mentalidade tão fútil? Como que nós vamos impactarmos desse jeito? O que mais nós precisamos é aquilo que eu sempre tenho pregado aqui, uma reforma de mentalidade, para que nós possamos impactarmos o mundo lá fora. Aquilo que Romanos 12:2 diz: não se conforme com esse mundo, mas renova a sua mente, para que você possa, de uma maneira inconformada, poder argumentar quanto às questões que são apresentadas diariamente na sua vida, e você não pode refutar por falta de preparo. Nós precisamos de reformadores em todas as áreas, no trabalho, na escola, em todas as profissões. Nós precisamos estarmos cada vez mais antenados com aquilo que Deus quer fazer com a sua igreja, por intermédio de mim e de você. Na onde iniciou a reforma? Na Europa. Irmãos, infelizmente, nessa data, a Europa não tem nada que comemorar, porque a maior parte das igrejas na Europa estão mortas. Muitas pessoas apostataram da fé, muitas pessoas não creem mais em Deus. Um país que foi abalado pela reforma protestante, hoje existe um percentual muito baixo de cristãos. Isso é muito sério, isso é muito triste, e nós temos que tomarmos esse cuidado para que o Brasil também não passe por isso, porque o nosso país tem promessa, irmãos. O Brasil tem promessa, mas o problema é que o diabo também sabe dessa promessa que a nossa nação carrega. Por isso que nós precisamos nos posicionarmos como igreja, orarmos, intercedermos, sabermos cada vez mais pregar a palavra, pregar o evangelho, mesmo que nós pareçamos loucos, taxados, como doido, mesmo que nós pareçamos pessoas hostis, dramático, nós precisamos pregarmos, nós precisamos manifestar o reino de Deus. É por isso que eu posso dizer que eu contei essa história para vocês hoje, para que vocês deem valor ao legado que foi iniciado há séculos atrás, e para que você tome coragem. Quase que eu falo uma palavra aqui, vou falar, tome vergonha na cara e se posicione como cristão. Aquilo que a Jana falou aqui no início do culto, poxa, um culto uma vez, 2 vezes por semana. O que é estar reunido como igreja? O que é desfrutar daquilo que homens e pessoas deram sua vida, deram sangue, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade e nós não damos valor.
Irmãos, é reunidos, é conversando, é dialogando uns com os outros, que nós vamos buscarmos preparo no Senhor para sermos reformadores em todas as áreas da sociedade. Vamos orar? Tem muita coisa para falar, por isso que eu comecei a falar hoje, porque domingo que vem tem mais. Porque o dia que se celebra a reforma é o dia 31, na próxima segunda. Então eu já comecei a falar hoje. Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Deus está procurando reformadores. Espero que você, a partir dessa noite, possa se posicionar sobre aquilo que Deus quer na sua vida.